Modo Eleições 2026 ativado. Seguimos no modo eleições 2026 ativado, certo, Gabi? Ativadíssimo, cada dia numa região do estado de São Paulo. E agora estamos no ABC, numa cobertura aqui da agenda do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, que já esteve em Mauá, agora está aqui em Diadema e a gente segue acompanhando passo a passo. Exatamente, Fabi. Ontem nós cobrimos a agenda da direita, Sim. Finalizamos dando a agenda da esquerda e hoje a gente começa aqui falando sobre a agenda do campo progressista. Lá em Mauá, o candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, começou uma caminhada por volta das 11 horas da manhã, os correligionários, apoiadores, os vereadores, o prefeito Marcelo, que é do Partido dos Trabalhadores, aliás, a única cidade que o PT comanda aqui no Grande ABC, e por isso foi escolhido para dar esse pontapé inicial nessa caminhada pelo comércio. Por lá, tivemos aí o Márcio França, que é candidato a vice-governador na chapa do Haddad, o prefeito Marcelo Oliveira, o Vicentinho, que é deputado federal aqui da região, principalmente aqui de Diadema, ele que discursou nas duas plenárias, nas duas caminhadas, tanto lá em Mauá quanto aqui em Diadema, e nós conversamos com o Márcio França, que é candidato a vice na chapa do Fernando Haddad, e que foi bem incisivo, enfático, e que os seus discursos têm sido marcados, Fabi, pelos ataques ao governador Tarcísio de Freitas, e o que me chamou bastante atenção, uma das falas do Márcio França, é que ele disse o seguinte, que está até na nossa rede social, que o governador Tarcísio de Freitas não tem tamanho para governar o estado de São Paulo, porque ele sempre foi subordinado. Então a gente acompanha agora essa fala do Márcio França. Eu acho que o Tarcísio, ele não é uma pessoa que tenha tamanho para ser o governador de São Paulo. Ele é um cara para ser comandado e não para comandar. Foi assim a vida inteira. Ele, quando fala que ele gosta dos empresários, da empresa, eu quero saber por que ele nunca teve uma empresa. A vida inteira ele foi servidor público. Por que ele não monta uma empresa para ele ver se ele sabe ser o CEO de algum lugar? Porque ele, a vida inteira, teve o maior salário do serviço público. Ele foi 8 anos cargo de confiança do presidente Lula. Foi 8 anos cargo de confiança, aliás, 6 da Dilma. Foi do Michel. Quer dizer, ele está sempre acomodado na situação de quem está na frente. Tá, então, Fabi, você vê que ele fala que o Tarcísio foi funcionário do presidente Lula, foi funcionário da Dilma, e finaliza aí falando que agora... Mas é o tom Márcio França de atuar, né? Mesmo porque, Fabi, ele não vai poder participar dos debates. Sim. Então, essa é a maneira dele expor aí o seu jeito Márcio França de ser. Com certeza. Além disso, conversamos com o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, ele que fala um dos motivos por ter realizado essa caminhada ali na região central. Mauá também, que tem um deputado estadual, que é o Rômulo Fernandes, que estava lá também ao lado do Haddad, e tem o discurso dele, no discurso já está lá na nossa rede social também, ele dá uma pincelada sobre a educação no estado de São Paulo. Mas o prefeito Marcelo conversou com a gente e você acompanha a partir de agora. Importante ele estar aqui conosco, o PT sempre venceu as eleições aqui, as eleições estaduais, federais, e o Haddad estando aqui para nós é fundamental, ainda mais o diálogo que fizemos hoje de manhã com a empresa, ouvindo movimentos sindicais, de metalúrgica, fizemos uma metalúrgica, quase 700 funcionários, dialogamos lá com os trabalhadores e também com o empresário, ele falando das dificuldades que é necessário poder fazer as mudanças, ele concorda que é o CKD, que é assim, quando você vai montar um carro, o imposto é cobrado, quando faz suas peças em importa ou que caminha, ele não é cobrado, então a disputa é muito desigual. Então ele tem falado muito disso para que a gente possa resolver as situações, e vai melhorar muito, ainda mais a geração de emprego e renda aqui. O discurso dele vai dar renda. Bom, de lá de Mauá, o candidato ao governo do estado de São Paulo foi almoçar em Santo André, passou lá no Caboclo Bão, que é um restaurante tradicional que os petistas, o campo progressista, e também a galera da direita, da ABC, mas é um restaurante muito tradicional que os políticos acabam almoçando, mas tem aí um carinho especial pelo campo progressista, porque um dos proprietários, que é o Arlindo, é do Partido dos Trabalhadores, então a Haddad aproveitou. Todo mundo se sente em casa, vamos dizer assim. Exatamente, deu aquela paradinha lá e seguiu então aqui para Diadema, onde a gente acompanhou agora há pouco o início dessa caminhada. Ele vem fazendo também aqui no calçadão de Diadema essa caminhada, mas antes do início da caminhada ele também conversou com a imprensa, falando justamente aí de tarifas, mas também de uma
a pergunta que a Gabi até fez para ele sobre a educação e a importância realmente de rever aí, principalmente as ETECs, certo, Gabi? Exatamente. Como uma das pautas que eles têm batido na tecla, né, sobre educação, segurança e as privatizações, a gente acabou perguntando para o governador, para o candidato ao governo, se ele iria unificar, porque ele, durante o discurso ele fala o seguinte: olha, a gente precisa modificar o currículo do ensino médio para poder atrair o ensino médio mais técnico e mais tecnológico, com inteligência artificial. E aí a gente questiona em relação às ETECs que são ligadas à Secretaria de Inovação e Tecnologia e que hoje ainda tem essa dificuldade dos municípios, a gente que acompanha, né, faz muitas cidades, que conversa com os prefeitos, com os secretários, geralmente o ensino técnico da ETEC não condiz com a realidade daquela... Com a necessidade, principalmente. Às vezes você pega um município que é muito mais industrial e tem uma ETEC que oferece cursos, por exemplo, de muitas vezes de turismo. Não é a demanda que precisa. Então é justamente sobre isso que você vai acompanhar agora a entrevista com o Fernando Haddad. Existe já um plano federal de novos institutos federais em São Paulo. Eu, quando fui ministro da Educação, instalei quase 40 institutos federais em São Paulo. Nós vamos terminar esse ano com 60 institutos federais de São Paulo. Ou seja, nós estamos pensando desde 2005 num plano de educação profissional. Né? Segundo lugar, nós temos que aproximar a educação profissional da rede pública, mas não do jeito acelerado e superficial que está sendo feito. Nós estamos fazendo um faz de conta de educação profissional. Nós vamos fazer realmente uma integração da escola pública. Inclusive, eu vou tentar contar com o Sistema S também. Acho que o Sistema S tem que chegar mais próximo da escola pública. Ele tem as escolas dele, mas eles podem fazer parcerias. E nós vamos procurar essas parcerias. Terceiro, a renegociação da dívida que nós fizemos, que liberou recursos para São Paulo, tem uma condicionalidade, que é o investimento de parte da economia de serviço da dívida em educação profissional. Então, eu quero aproveitar esse dinheiro para deixar de ir para a União para fortalecer o ensino técnico em São Paulo. Eu não gosto das coisas apartadas. Eu sempre trabalho com as coisas integradas. Então, eu vou sentar com a Fundação Paula Souza, que eu respeito muito. As nossas escolas estão muito depauperadas, a rede pública está uma infraestrutura muito ruim. Eu já falei que eu quero levar padrão CEL para o interior e para a região metropolitana. Bom, tá aí então o Fernando Haddad, que saiu agora para uma caminhada, mas olha, antecedendo ele, abrindo aí toda essa caminhada, essa energia, né, do PT de andar aqui pela cidade de Diadema, que por muito tempo também foi governada pelo Partido dos Trabalhadores, mas na última eleição perdeu, né, para o prefeito Taca, que é da direita, é ligado ao governador Tarcísio, é filiado ao MDB. O Josa Queiroz, que é vereador na cidade, praticamente isolado ali, praticamente a única oposição ao Taca, é candidato novamente a deputado estadual, fez um discurso bem enfático, falando sobre, novamente, privatizações, segurança, educação, e conversou com exclusividade com a gente antes do evento começar. O PT é muito forte. Subestimar a força do PT é um grande erro. Subestimar o legado que o PT construiu, principalmente aqui em Diadema, é um grande equívoco político, né? A ideia não é a gente municipalizar o debate. Não temos nem essa pretensão. Queremos nacionalizar e estadualizar o debate. Municipalização do debate a gente vai fazer em 28. Mas a nossa história, o nosso legado, isso ninguém paga e nós vamos mostrar isso nessa campanha. A força do Haddad, do PT e de Josa, a primeira Josa de São Paulo, aqui em Diadema. Tá, então, o Josa Queiroz, candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores aqui de Diadema. Só um detalhe, na entrevista de Fernando Haddad, eu acho que é importante a gente ressaltar, uma das falas dele foi relacionada à segurança pública, porque ele destacou que segurança pública é sim prioridade e, se eleito, ele vai sim ter um secretário, mas ele vai comandar a pasta da segurança. Eu acho que a gente pode dar um sobe-som, ele falando que ele vai criar um gabinete antifacção. Um gabinete antifacção e me chamou a atenção ele querer comandar a pasta da segurança. Nós precisamos combater o crime organizado pelo andar de cima. Então eu vou montar um gabinete antifacção aqui em São Paulo, com a presença das forças federais. Eu vou pedir para o presidente da República, o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, da Receita Federal em São Paulo,
tenham assento nesse gabinete e que a cooperação federativa não seja exceção, seja regra. E eu pretendo presidir esse gabinete. Eu não quero delegar, não. Eu quero ser eu o responsável pela segurança pública. Vou ter um secretário, ele vai sentar do meu lado nesse gabinete e a gente vai atuar junto. E nós vamos, a cada mês, a cada 3 meses, a periodicidade quem vai decidir é a sociedade civil. Com que periodicidade nós vamos explicitar os dados de segurança pública, todos, de forma transparente, quantos furtos aconteceram, quantos indivíduos foram identificados como os autores, quem está pagando, quem não está pagando. Nós temos que começar com alta tecnologia, inteligência. Bom, para a gente encerrar aqui essa cobertura com relação ao Partido dos Trabalhadores, hoje o presidente da República, ele voltou a se relacionar, digamos assim, com Donald Trump, depois de realmente meses aí com a relação estremecida, depois que já tinha pintado o clima, agora não estava mais pintando mais clima. Hoje, o presidente Lula fez um telefonema a Donald Trump, eles conversaram por cerca de 20 minutos, justamente para retomar as negociações sobre o tarifaço. Então, nessa conversa, ficou acordado que as equipes econômicas vão voltar a falar e a gente espera realmente que essa questão do tarifaço, que impacta diretamente na indústria, que impacta diretamente na produção brasileira, ela seja realmente solucionada e não vire aí uma moeda de troca. Exatamente. E voltando a falar aqui da cidade de Diadema, para a gente encerrar, a gente recebeu a informação há pouco que o governador Tarcísio de Freitas e toda a sua campanha escolheu aqui no ABC a cidade de Diadema para dar o pontapé inicial. Isso, o governador Tarcísio de Freitas, com o apoio de muitos prefeitos aqui do ABC, vai iniciar sua campanha pelo ABC aqui pela cidade de Diadema. A data ainda não está definida, mas vai ser na Praça da Moça. Bem aqui na nossa frente, a gente está aqui bem pertinho, né? Ou 100 seja, metros. Praticamente o mesmo local escolhido por Fernando Haddad. Fernando Haddad. E o que chamou bastante atenção é que hoje aconteceu um almoço em São Caetano do Sul, capitaneado pelo coordenador da campanha, que é o Diogo Soares. O Diogo, todo mundo sabe que é o braço direito do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que se licenciou lá da presidência da Coab para vir comandar a campanha do governador Tarcísio. Eles foram vistos, todos os prefeitos, né, os 6, com exceção do prefeito do PT, o Marcelo, num restaurante no bairro Santa Paula. E o que me chamou bastante atenção foi a presença do prefeito de Rio Grande da Serra, o Akira. Eu conversei com ele por telefone para fazer essa apuração. A gente tem a imagem dele entrando no restaurante, porque o Akira é do PSB, que é o partido do Márcio França, Fabi, que é o vice, né, na chapa do Haddad. E também o presidente Geraldo Alckmin, né? Exato. E aí foi essa justamente a fala dele. Olha, Gabi, eu vou ajudar o estado de São Paulo, que o governador Tarcísio, que foi quem ajudou a cidade. No âmbito nacional, a gente vai, por conta do Alckmin, do Márcio França e do partido, eu vou ajudar o presidente Lula a sua reeleição. Então ele foi muito claro, muito categórico, e o que chamou bastante a atenção da gente, também não teve medo de se esconder. Eu perguntei, olha, mas não teve ruído no partido? Nenhum ruído, porque a gente tem que ser justo. Quem ajudou o Rio Grande da Serra foi o governo do estado, então eu vou de Lula e vou de Tarcísio. O que vem dando um tom nessa eleição, justamente não ter essa unanimidade entre o candidato que eles escolhem para apoiar no governo e o candidato que eles vão apoiar na presidência. Você não tem sentido isso nas nossas sabatinas? Tem o sentido, inclusive, da neutralidade, né? A resposta dos candidatos a deputados estaduais e federais é sempre essa. O meu partido optou pela neutralidade. Olha, o meu partido deixou a gente livre, né, para escolher. E aí está ficando muito claro para a gente que acompanha, que está nas ruas, não só do ABC, do Alto Tietê, de todo o estado de São Paulo, que possivelmente pode dar aí sim Lula e Tarcísio. Lula e Tarcísio, e mais do que isso, né? A que preço, né? Porque essa negociação, essa neutralidade tem um porquê e tem um preço. Apesar da eleição estar bem polarizada, né? Haja vista ontem o que aconteceu lá na Zona Leste, que aliás foi muito pouco comentado também pela imprensa. Com certeza, parece que não viram, né? Foram pequenas notas, mas realmente o barulho foi grande.
Exatamente. Bom, com isso a nossa cobertura encerra por aqui. Você fique ligado, hoje sexta-feira o nosso balanço aqui das agendas que acontecem. Tá só começando o final de semana, mas essa primeira semana de campanha, dessas agendas que aconteceram ao longo dessa primeira semana de eleições 2026. E faz convite para você rever as sabatinas, para você fazer a melhor escolha para o seu candidato a deputado federal e a deputado estadual, porque só conhecendo as propostas você pode realmente fazer uma escolha por quem representa você e a sua região. A gente segue aqui com o modo eleições ativado. No jornalismo regional, Um alcance global. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.